Fala pessoal, beleza? Bom dia aí, boa tarde, boa noite para quem estiver me ouvindo. Meu nome é Glauco Costa, sou professor de História e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre basicamente o que cai nas provas de vestibular da primeira fase ou do exame de qualificação da UERJ, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então assim, nosso objetivo hoje é discutir, é perceber o que cai na UERJ, né? No âmbito da prova de História. A gente sabe que a UERJ não tem o costume, nem impede do seu edital, uma divisão muito clara entre quantas questões vão cair de História e quantas questões vão cair de Geografia e das outras áreas de Ciências Humanas, digamos assim. Então muitas questões da UERJ, elas acabam envolvendo, mesclando conhecimento de Geografia, conhecimento de Sociologia, conhecimento de Filosofia e conhecimentos históricos. Isso, por outro lado, não é um problema, muito até pelo contrário. Pode ser uma grande boa solução para você que está estudando no vestibular e tem um monte de matérias para estudar. Mas o que a gente quer fazer aqui agora? A gente vai listar com base em algumas provas. Que provas são essas? Provas de 2012, provas de 2013, provas de 2014, provas de 2015, 2016, até a prova de 2020 para o vestibular de 2020. Não é que aconteceu em 2020, mas que aconteceu em 2019 para o vestibular de 2020. O que cai de história, o que tem caído de história nesses vestibulares? Como assim? Que tipo de matéria, de conteúdo a gente tem especificamente que estudar? A gente sabe que o edital da UERJ coloca lá questões sobre política, questões sobre urbanização, isso descrito no seu edital, só que isso permite abarcar uma grande gama de conhecimentos. Mas com base nas questões passadas, a gente vai poder ver o que tem caído com mais frequência, tá bom? Exatamente o que pode cair, a partir disso, o que pode cair dentro dessas temáticas. Se a gente pegar o edital nu e cru, a gente vai falar assim, nossa, o edital ele nos faz estudar basicamente do século XIX até o século XXI. Questões envolvendo história, geografia, alguns pensamentos filosóficos até um pouco mais antigos do que isso. Mas exatamente o que eu tenho que chegar a estudar? O que exatamente eu tenho que prestar atenção, dar maior atenção, maior gás nessa reta de estudar para o vestibular da UERJ, beleza? Então a gente vai pensar isso na perspectiva de história, tá bom? Então só para relembrar, a gente nisso vai ver os vestibulares de 2012 até o vestibular de 2020, beleza? Então vamos lá. Antes de tudo, vamos pensar o seguinte. Eu vou estudar, tá, mas qual é o meu grande objetivo? Qual é o meu grande foco? Quantos pontos eu preciso fazer? Bom, no exame de qualificação, o ideal é que você faça 20 pontos. Como eu chego a 20 pontos? Acertando mais de 70% da prova. Acerta 43 questões, tá bom? 43 questões vai te dar a nota máxima, a pontuação máxima de que é possível conseguir no exame de qualificação da UERJ ou na primeira fase da UERJ, beleza? Então como assim? Pô, é possível chegar a esse número? Bastante razoável, bastante possível. Você tem que tirar 7 na prova. Tá bom? Se você é um estudante que é bom na área de exatas e é bom na área de humanas, você tem grande chance de conseguir isso. Se você é um estudante que é muito bom na área de humanas e não tão bom na área de exatas, você também tem chance de conseguir isso. Agora, se você é um estudante que é muito bom na área de exatas e muito ruim na área de humanas, você também tem chance de conseguir isso. Ou seja, todos os caminhos podem te levar ao conceito A na UERJ, aos 43 acertos, aos mais de 70% de questões corretas marcadas na prova, aos 20 pontos. Beleza? Todos os caminhos vão te permitir fazer isso. Mas, e se eu não conseguir? O que eu devo buscar? Você deve buscar o conceito B, ou os 15 pontos, ou 37 questões certas, ou 60% da prova. E se você quiser efetivamente acertar, não conseguir acertar, chegar aos 15 pontos, você pode chegar aos 10 pontos, que é acertar basicamente mais de metade da prova. A prova tem 60 questões, você acerta 31. Ou você também pode conseguir a pontuação mínima para você fazer a segunda fase, ou o exame discursivo, que são os 5 pontos, que você consegue acertando mais de 40% da prova, ou 25 questões certas. Você deve estar olhando e pensando, pô, peraí, a gente tirar D e ganhar 5 pontos, e tirar A e conseguir 20 pontos para a segunda fase, eu prefiro tirar A, mas é óbvio isso. Isso é óbvio. Você tem que pensar desse jeito. Esse é o objetivo do estudo que a gente faz. Mas, claro, que nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer. Muita gente não consegue chegar no conceito A e acaba chegando no conceito B, no conceito C ou até mesmo no conceito D. Independente do conceito que você tirar, a pontuação que você fizer na primeira fase, vá fazer o exame discursivo. Por quê? A primeira fase ela equivale a 20 pontos, a segunda fase equivale a restantes 80 pontos. Ou seja, o exame discursivo é o determinante para você ingressar na instituição que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Então, assim, o ideal é 20 pontos, letra A, mais de 60% da prova. A gente não conseguiu? Não conseguiu. Vamos para o exame discursivo, com o nosso conceito B, nosso conceito C, o nosso conceito D. E se eu tirar menos de 40% da prova, acertar menos de 40% da prova, ou tirar menos de 20, acertar menos de 25 questões, eu estou eliminado do exame da UERJ? Sim, você não vai fazer o exame discursivo, tá bom? E o exame discursivo, como a gente já disse, ele vale 80 pontos. Então,
Quantos eu tenho que acertar no exame discursivo? Os 80 pontos. Esse é o ideal. Mas se você não conseguir os 80 pontos, vamos lá, vamos supor que você tenha tirado apenas os 10 pontos. Você consiga 72 pontos. Se você tirou os 15 pontos, consiga 67 pontos. Se você conseguiu tirar os 20 pontos, você precisa só de 62 pontos. Você tirou, eu não coloquei, mas você tirou os 5 pontos. Você precisa, nesse caso dos 5 pontos, chegar pelo menos o mais perto possível dos 80. Ou, em alguns casos específicos, talvez você consiga com 77, 78 pontos também, o que é quase 80 pontos alcançados. Por quê? Porque o ideal é que você consiga atingir 82 pontos. Tá? É o que o pessoal nos últimos anos tem conseguido para ingressar na Universidade Estadual do Rio de Janeiro já na primeira classificação. Lógico, isso não vale para medicina. A pontuação média de medicina é muito, muito alta. Ela extrapola os 90 pontos de conquistas. Mas, se você não vai fazer medicina, vai fazer uma outra matéria, como relações internacionais, como história, como sociologia, enfim, fica na faixa dos 80 pontos, 82 pontos do total alcançado, e com isso você consegue ingressar, tem grande chance de ingressar na UERJ. É claro, tirar 80 pontos na discursiva é fácil? Não, a discursiva, como a gente já está dizendo, ela é escrita, você escreve. Então você não tem as opções de múltipla escolha e tudo mais. Porém, mesmo com 5 pontos que você tem tirado o conceito D, você já consegue, por uma grande exibição na discursiva, chegar ao resultado final, chegar ao objetivo final, que é conseguir pelo menos 82 pontos para a gente conseguir se garantir entre os primeiros colocados. Claro, você vai falar assim, mas então se eu não conseguir isso, o mundo acaba? Também não. O vestibular tem todo ano, a vida ela segue seu fluxo. Mas é interessante a gente ter pelo menos esse norte em mente de que a gente trabalha, no caso da UERJ, para alcançar os 82 pontos, beleza? Então assim, dito isso, galera, a pergunta é, então exatamente o que eu vou estudar para a história de UERJ, né? O que eu vou estudar para a história na UERJ? O que a gente vai para a história na UERJ, basicamente, são os conteúdos que estão previstos no edital, que vão basicamente do século XIX até o século XXI, envolvendo política, economia, sociedade, urbanização, meio ambiente. São diversos assuntos que têm relação entre si, mas eu separei aqui basicamente os tópicos, os conteúdos que a gente vê nos livros que a gente estuda, vê nos vídeos que tem por aí pelo YouTube, vê na escola, vê no cursinho que vocês fazem, que são basicamente esses tópicos aqui, tá bom? O que cai muito na UERJ? Guerra Fria e o mundo depois da Guerra Fria. Como assim? Gente, a Guerra Fria, que é um movimento, um período da história, começa em 1947, pós Segunda Guerra Mundial, e que acaba por volta de 1991, ela é um período extremamente questionado na UERJ, porque diz muito ao nosso dia a dia. Por isso que a UERJ pergunta muitos assuntos que envolvem o que aconteceu na Guerra Fria e a diferença para os dias de hoje. Então, assim, é preciso ter um pouco desse tato. Muitas questões envolvendo geopolíticas hoje em dia, questões sobre Estados Unidos e China, questões sobre Cuba no século XXI, muitas dessas questões sobre o surgimento dos blocos econômicos da União Europeia, o surgimento, a ascensão de novos países economicamente, como os BRICS, por exemplo, são muitos assuntos que estão relacionados à Guerra Fria ou ao mundo depois da Guerra Fria. Então eu preciso estar atento ao que está acontecendo hoje em dia e também do que acontece hoje em dia, o que ele se diferencia do que aconteceu no período anterior, beleza? O mesmo vale para a história do Rio de Janeiro. A história do Rio de Janeiro especificamente, a UERJ costuma se abraçar muito, questionar muito as reformas urbanas que acontecem nas cidades. Tanto as primeiras reformas urbanas lá de Pereira Passos, no início do século XX, quanto as 10 reformas urbanas promovidas pelo prefeito, e novamente prefeito Eduardo Paes. Então assim, é preciso ter atenção também a um detalhe, um pouco a história do Rio de Janeiro, as mudanças que a cidade do Rio de Janeiro tem passado. Por quê? Porque a UERJ é uma universidade estadual, então ela costuma realmente perguntar coisas sobre o estado em que ela está, beleza? Também ela pergunta sobre o seu país. E aí questões da Nova República são interessantes. Mas não só a Nova República, após 1988, digamos assim, ou a partir da eleição de Sarney. Também o que aconteceu no Brasil na Primeira República, no início da transição do século XIX para o século XX, bem como o Segundo Reinado. Questões muito esporádicas, envolvendo escravidão, pós-abolição, direitos políticos. São questões muito, muito específicas que a UERJ costuma trabalhar. Mas aí eu trago 2 pontos interessantes dentro desse período, século XIX e século XX. Especificamente século XX. E sim, 2 períodos são muito marcantes para você prestar atenção. Um deles é a Era Vargas e o outro é o regime militar. A Era Vargas, de 1930 a 1945, regime militar, de 1964 a 1985, são 2 períodos históricos que a UERJ costuma pedir muito, tá bom? Assim como o período que abarca as 2 guerras mundiais, vai de 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, a 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. É o período que antecede, por exemplo, a Guerra Fria. O que tem de importante nesse período? Os movimentos nazifascistas, os próprios conflitos militares, as rivalidades imperialistas entre as nações europeias. Isso tudo está muito ligado, tá bom? Está muito ligado também ao UERJ, um tema muito contemporâneo, que são, lógico, os direitos das minorias. Questão
racial, questão de gênero, são assuntos muito, questões ambientais são assuntos muito, respeito às tribos indígenas, são assuntos muito importantes. Você precisa ter a ideia desses assuntos que colocam em questão, que fazem a gente questionar o que seria a justiça social, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? No mundo por quê? Porque o mundo é muito importante para nós também. O estudo dos Estados Unidos no século XIX, no século XX é essencial. É preciso pegar os Estados Unidos desde da sua expansão pelo Oeste, desde a sua ascensão como potência imperialista, até a chegada ao posto de principal país do mundo no século XX, e principalmente os questionamentos que envolveram os Estados Unidos durante a Guerra Fria, e pós-Guerra Fria também já no final do século XX, e por que não algumas coisas que acontecem nos Estados Unidos no século XXI. Os Estados Unidos vieram de uma eleição muito disputada presidencial, envolvendo Donald Trump e Joe Biden, anteriormente a eleição do Donald Trump contra Hillary Clinton, enfim, todas essas questões do passado que o Donald Trump recuperou no seu discurso, tá bom? É preciso dar muita atenção a isso. É preciso dar atenção também a um tema muito contemporâneo, são as disputas no Oriente Médio, principalmente dentro do contexto da Guerra Fria e do pós-Guerra Fria, tá bom? É preciso pensar nessas questões, ficar atento ao que sai nos jornais. E por fim, mas não menos importante, a questão do iluminismo e da Revolução Industrial. Por quê? A ideia de você ter o iluminismo, da difusão da razão como centro base do seu pensamento, e depois com a Revolução Industrial, são coisas, galera, que fazem com que o mundo ganhe a cara que ele tem hoje em dia. Então é preciso levar isso em consideração, é preciso ter isso como norte, beleza? Assim, então vou te dar todos esses conteúdos? Sim, você vai dar atenção a esses conteúdos de forma básica e de forma aprofundada. Básica para você poder relembrar ou lembrar o que você já estudou ou que você já viu em outro momento. Se nunca viu em outro momento, passa a ver a partir de agora. E aprofundada para você poder pensar nisso, em questões que interligam um tema a outro. Por exemplo, eu coloquei no final ali, Iluminismo e Revolução Industrial. São dois assuntos que tecnicamente podem andar juntos, mas também não precisam andar juntos sempre. Então é possível você destacar, por exemplo, o crescimento da razão, do pensamento racional, para enfatizar a importância disso no crescimento, no desenvolvimento das máquinas, da indústria. É possível fazer isso, nem sempre vai acontecer, mas é possível fazer isso, tá bom? Então assim, a gente espera que vocês consigam fazer isso tanto de maneira aprofundada, e também, se for o caso, começar pela maneira mais superficial para que você possa entender e ganhar o corpo com esses assuntos. Claro, sempre atento ao material que vocês estudam, tá bom? Muito cuidado com as informações que vocês pegam na internet de qualquer lugar, tá bom? Tem lugares em que tem professores falando com vocês, porque isso vai os ajudar a pegar as informações básicas e corretas sobre os assuntos, tá bom? Dito isso, galera, como essas questões podem ser cobradas na prova? Eu trouxe aqui alguns exemplos dessas questões. Por exemplo, Guerra Fria. Olha aí, você tem dois mapas da Guerra Fria que estão sendo apresentados, né? Um envolvendo a Coreia do Sul e a Coreia do Norte no período da Guerra Fria e outro envolvendo algumas regiões da Europa já após Guerra Fria. Então assim, repare, Guerra Fria e o mundo depois da Guerra Fria sendo perguntados juntos. Não se preocupe em responder qual questão certa ou qual questão errada, qual opção certa ou errada agora não. Mas percebam como essas questões podem ser abordadas. Olha aí, a gente falou anteriormente aqui do mundo da Guerra Fria, o mundo depois da Guerra Fria, né? Tá vendo? E aí a gente vê de cara como uma questão dessa pode ser abordada. Então assim, reparem, pode mesclar conhecimentos, mesclar períodos históricos, e a UERJ gosta muito de comparar, de apontar diferenças e semelhanças entre períodos históricos distintos, tá bom? É interessante a gente pensar isso. Isso aí tem que ser pensado para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu já coloquei de cara uma notícia do Jornal do Século sobre uma notícia que saiu no período em que acontecia a reforma urbana. Eu vou do Pereira Passo e vou destacar isso muito para vocês. Prestem atenção nas reformas urbanas. Eu não quis colocar uma questão aqui logo de cara, porque eu acho que a questão poderia até virtuá-lo, direcionar vocês a pensarem de um jeito, mas eu preciso que vocês pensem na lógica, maior do que está aí dando notícia de jornal. Pensem no Rio de Janeiro que se transforma, que está sempre tentando deixar o seu passado para trás e se modernizar. É o discurso que o Eduardo Paz utilizou para fazer as reformas urbanas que antecederam o período da Olimpíada. É um discurso que o Pereira Passos utilizava também para fazer as suas reformas urbanas, isso na transição do século XIX para o século XX, tá bom? Então pense no estado do Rio de Janeiro, muito nas reformas, nas mudanças que a cidade do Rio de Janeiro, que o estado de Janeiro de maneira geral também passou, beleza? Outra maneira, a Nova República. Mas assim, quando a gente pensa na Nova República, a gente pensa logo na questão política do Sarney, Collor e tudo mais, que são extremamente importantes. Mas também é preciso você pensar no que a Nova República trouxe em relação aos direitos das pessoas. Aí, por exemplo, está muito ligado à própria questão dos direitos das minorias. Nesse caso, por exemplo, a gente está ligando a questão do acesso à terra, a questão da agricultura, a questão da desigualdade socioeconômica, a persistência de trabalho em condições análogas às escravas, que acontece até hoje em dia, né? A gente viu em 2020, no final de 2020 e 2021, uma matéria no Fantástico, por exemplo, sobre uma senhora que tinha passado mais de 30 anos trabalhando em condições análogas à escravidão. Enfim, a gente tem muito disso hoje em dia para pensar. Então a Nova República tem que pensar na questão política, pode pensar na questão dos candidatos políticos, pode, sem dúvida alguma, mas também precisa se pensar um pouquinho além disso, pensar também nas questões dos direitos difusos, digamos assim, né, dos direitos que estão ligados muito
a dignidade da pessoa humana, tá bom? Preciso pensar dessa maneira também. O mesmo também se aplica a pensar no Brasil nos séculos 20 e 19 ou nos séculos passados. A gente viu aqui, por exemplo, a questão envolvendo o Brasil Império, que trata de uma revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, chamada Revolta do Vintém, que você tem toda uma questão de contentamento popular, mas ligada a uma transição política muito maior dentro desse período, que era a tentativa, né, de você colocar fim à monarquia, né? Então, por exemplo, século XIX tem que pensar na questão da monarquia, da escravidão, século XX, do pós-abolição, da república, se essa república realmente era uma coisa pública, uma coisa mais privada, enfim, é preciso pensar nessas questões para além das coisas só estritamente factuais. Mas repetimos, as coisas factuais, as datas, os movimentos históricos são extremamente importantes pra gente. Tanto que uma questão que a gente trouxe aqui agora sobre o regime militar é muito direcionada, está perguntando basicamente sobre um ato institucional. Olha só, um ato institucional específico, o ato institucional número 1. São 5 atos institucionais, a gente sabe. É preciso decorar os 5? Não, mas é preciso saber basicamente o que cada um deles fez e conseguir intercalar isso dentro de uma conjuntura que o Brasil vivia naquele momento. Beleza? Então, lembrem disso. É preciso pensar. A UERJ gosta das coisas comparadas, dos fatos históricos intercalados, até mesmo sendo colocados lado a lado, apesar de historicamente distantes, sim, mas ela também se apega em alguns momentos, em alguns assuntos, às questões extremamente factuais, como é o caso, por exemplo, dessa questão do ato institucional número 1. É uma questão que a UERJ traz sobre o regime militar. Mas também é possível falar de regime militar e falar sobre os direitos das minorias, por exemplo, ou mesmo falar sobre isso na Nova República, como a gente está vendo aqui numa dessas questões que tratam de justiça social. Isso aí está muito ligado à própria questão da garantia dos direitos sociais, a questão dos direitos ambientais, enfim, questão de preocupações com uma sociedade melhor, mais justa para todos, tá bom? Esse é um outro ponto importante que a gente precisa pensar também quando vocês forem estudar para a prova, tá bom? Quando a gente fala também em respeito à dignidade da pessoa humana, a gente lembra do que o nazismo fez. E a UERJ gosta muito dessas questões envolvendo a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial. E principalmente entender por que o nazismo aconteceu e como ele se implanta, sobretudo na Alemanha, né? A ideologia nazifascista, que é muito forte até hoje em dia, ela tem uma explicação que a UERJ gosta de tentar trabalhar com vocês. E está muito ligado ao que o alemão pensava e até onde o pensamento do alemão podia levá-lo. Então, assim, como a gente está vendo essa questão que é específica sobre o período entre guerras, digamos assim, né? Que fala de um fato da Primeira Guerra Mundial, que gerou consequências para a Segunda. Então é preciso pensar na própria Guerra Mundial, nas guerras mundiais de maneira mais aprofundada. Repito, vocês podem, galera, e devem, até em dado momento, começar de maneira mais superficial, até começar de maneira mais devagar para relembrar, se for o caso. Mas tentem se aprofundar um pouco mais nos conteúdos. Tentem ver como esses conteúdos se aproximam, tá bom? Uma coisa em história puxa a outra, as coisas não vão surgindo do nada, elas vão ser encadeadas, interligadas. E a UERJ gosta desse encadeamento, a UERJ gosta de fazer com que isso seja um objeto de reflexão durante a sua prova, beleza? Então, assim, as guerras mundiais também é um aspecto importante para a gente pensar dentro dessa lógica. A Era Vargas, como a gente já falou, questões da Era Vargas aí, envolvendo a Segunda Guerra Mundial, olha que interessante. As guerras mundiais e a Era Vargas trabalharam de maneira juntos. Mas aí é preciso para você responder essa questão, por exemplo, entender alguns aspectos específicos do que foi a Era Vargas, tanto o seu início quanto o seu fim. Então é importante ter isso em mente para poder responder essa questão. Não basta saber o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi a Era Vargas. É preciso aproximar os dois episódios históricos que aconteceram de maneira até paralela em um dado período. Tanto que a Segunda Guerra Mundial começa em 1939 e termina em 1945. E a Era Vargas, apesar de começar em 1930, ela tem muita influência de alguns fatores que ajudariam a Segunda Guerra Mundial a acontecer, e ela acaba justamente no mesmo ano que a Segunda Guerra Mundial chega ao fim. Então a gente vê aspectos bastante parecidos para se trabalhar. É impossível falar de mundo, falar de história e não falar dos Estados Unidos, né, que são ainda a principal potência econômica do mundo. E aí os Estados Unidos têm que pensar como essa potência ela se consolida no século XIX e no século XX, e também alguns aspectos contraditórios que mostram que essa potência não significa necessariamente um ganho para a sociedade como um todo. Ou seja, direito da minoria e justiça social, de novo voltando a ser tema que está por baixo de uma reflexão sobre um outro tema de história. Você precisa entender a história dos Estados Unidos e precisa contextualizar isso na questão dos direitos humanos, do respeito à dignidade da pessoa humana. No caso, uma questão como essa, que envolve a Ku Klux Klan, a gente está muito envolvido nesse aspecto, tá bom? Ver direitos de minorias, questões raciais, né, e a história dos Estados Unidos, né? Falando nos Estados Unidos, a gente também precisa falar de Oriente Médio, né, que é uma região de bastante interesse não só dos Estados Unidos, como de diversas potências, uma região alvo já das corridas imperialistas do século XIX, é uma região que fica marcada no século XX pelos seus conflitos, né, extremamente violentos, pela própria questão de vinculação de maneira, de certa forma, pejorativa em relação ao terrorismo. Mas é um assunto, é um tópico que costuma cair bastante na prova da UERJ, a gente precisa estar atento a isso.
e ligar o Oriente Médio, a própria questão da Segunda Guerra Mundial, o contexto da Guerra Fria, o contexto pós-Guerra Fria, também a questão dos Estados Unidos e também a questão dos direitos da minoria, direitos sociais. Repara, os próprios conteúdos que a UERJ coloca, eles podem ser pedidos de maneira interligadas, tá? E aí a gente tem uma questão sobre o Oriente Médio, só para vocês verem um exemplo disso e terem isso em mente, né? Por fim, mas não menos importante, a questão do iluminismo na Revolução Industrial, que são assuntos básicos. O iluminismo é a difusão da razão como sustentação básica do pensamento humano, e a Revolução Industrial, uma das consequências disso, enfim, de você expandir economicamente a sociedade por meio do desenvolvimento das fábricas, enfim. Só que tem várias consequências do ponto de vista social que acabam impactando no direito das pessoas, né? Também tem consequências para a própria eclosão da Primeira Guerra Mundial, porque ajuda a expandir a questão imperialista pelo mundo, enfim. Então são aspectos muito ligados, mas que precisam ser pensados e pensados tanto do ponto de vista para além do seu tempo, quanto principalmente do seu próprio tempo também. A gente vê uma questão, por exemplo, que envolve iluminismo e Revolução Industrial no século XIX, sendo que são movimentos que acontecem em torno do século XVIII, século XVII, tá bom? Então assim, galera, era isso que eu queria basicamente falar com vocês. Resumidamente, esse é um pouco do resumo do que a gente tem sobre a prova da UERJ, tá bom? Vou deixar no próximo slide o meu contato com vocês, fico à disposição e peço que vocês continuem aqui acompanhando esse e outros vídeos que a gente vai publicando, tá bom? É isso, galera. Quem gostou do vídeo, por favor, se puder dar aquele apoio lá com seu like, com sua inscrição no nosso canal, estamos juntos. Valeu, galera. Segue aí meu contato. Abraço.